Você já se perguntou sobre o verdadeiro poder da oração? O que a Bíblia realmente nos ensina sobre esse assunto tão profundo e transformador? Muitas vezes, buscamos respostas e soluções para os desafios da vida, mas esquecemos que existe uma fonte inesgotável de força e transformação à nossa disposição em a oração. Ao longo das Escrituras, encontramos histórias de fé e de transformação que nos revelam o impacto monumental que a oração pode ter nas nossas vidas. Em Tiago 5:16, nós lemos: "E na oração de um justo é poderosa e eficaz." Essa passagem nos convida a explorar o que significa ser justo e como a nossa comunicação com Deus pode efetivamente alterar o curso das nossas vidas e das vidas ao nosso redor. Portanto, prepare-se para uma jornada que vai além das palavras. Vamos mergulhar em relatos bíblicos que mostram o poder transformador da oração. Começamos com a história de Ana, a mãe do profeta Samuel, que se encontra em 1 Samuel 1. Ana enfrentava a dor da infertilidade e a provocação de Penina, sua rival. Essa história não é apenas sobre desespero, é um testemunho de fé. Ana, determinada, busca o Senhor em oração fervorosa. Ela não apenas eleva sua voz, ela se entrega completamente, fazendo uma promessa: se Deus lhe conceder um filho, ela o dedicará ao Senhor. Você já se perguntou que tipo de transformação pode ocorrer quando oferecemos nossas petições a Deus de maneira sincera? A Bíblia descreve que o coração de Ana estava inquieto e sua alma triste. No versículo 10, lemos: "E ela fazia um voto e dizia: Senhor dos exércitos, se decidires olhar para a humilhação da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida." E o que aconteceu? Deus ouviu seu clamor e, em sua misericórdia, respondeu à sua oração. Ana concebeu Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Essa história nos ensina que a oração não é apenas uma prática, mas um diálogo sincero que pode gerar frutos extraordinários. Mas o que vem a seguir na história de Ana poderia nos surpreender. Sabemos que a oração pode resultar em transformação, mas até que ponto podemos acreditar que a nossa intercessão pode impactar o futuro de outras pessoas? Imagine o impacto que a vida de Samuel teve sobre a nação de Israel. Através da oração, Ana não apenas alterou seu destino, mas o de toda uma geração. Agora, podemos dar um giro até o Novo Testamento e explorar a vida de Pedro. Em Atos 12, vemos Pedro preso, aguardando um provável martírio. Os outros discípulos, tomados pelo terror, se reúnem em oração fervorosa. A expectativa daquele momento era sombria, mas havia esperança em meio ao desespero. O que isso nos ensina sobre o poder coletivo da oração? Quando os crentes se unem em oração, algo sobrenatural pode acontecer. A Bíblia relata que durante a noite, um anjo do Senhor apareceu a Pedro na prisão. Ele o libertou e o guiou para fora. Essa história é um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a oração pode provocar intervenções divinas. É como diz em Atos 12:05, e enquanto isso, a igreja orava intensamente a Deus por ele. O que vem a seguir é uma demonstração clara que nos desafia a refletir em até que ponto a nossa fé coletiva pode mover montanhas. Enquanto seguimos essa narrativa, encontramos uma conexão profunda. O poder da oração não se limita a mudanças pessoais, mas atravessa as fronteiras da comunidade e da coletividade. O que você acha que acontecerá quando oramos juntos com fé e propósito? A oração é uma ponte que nos liga a Deus e uns aos outros, criando um vínculo espiritual que transforma não apenas os nossos corações, mas o ambiente ao nosso redor. Outro exemplo é a história de Ezequias, um rei de Judá, que enfrentou uma crise existencial quando um mensageiro do rei Senaqueribe veio para ameaçar seu povo. Em 2 Reis 19, Ezequias, ao receber a notícia da iminente invasão, recorre à oração, implorando a Deus por ajuda e intervenção. Há algo poderoso na maneira como Ezequias clama ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus diante da dificuldade. Ele diz: "Agora, Senhor, salva-nos das mãos deste rei, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu, Senhor, és Deus." Essa oração é não só um pedido de ajuda, é um reconhecimento do poder soberano de Deus. E não é surpreendente que Deus respondeu à oração de Ezequias? Ele enviou um anjo que derrotou um enorme exército,
e a história de Judá foi transformada. Como sua própria vida pode ser transformada quando você se volta para Deus em clamor? Ezequias nos mostra que a oração não é apenas uma última opção, mas uma primeira escolha. Enquanto meditamos sobre estas histórias, é crucial refletir sobre nossas próprias vidas. Você já se sentiu num ponto de impasse, sem saber como seguir adiante? Às vezes, a vida nos traz desafios que parecem além das nossas capacidades, mas a oração é o que nos conecta à fonte de toda a força, que é Deus. O que pode acontecer em sua vida quando você busca Deus em oração, como Ana, Pedro e Ezequias fizeram? Além disso, encontramos na história de Daniel a sensação de urgência e a certeza de que a oração é um trunfo em tempos de crise. Em Daniel 6, ele é lançado na cova dos leões por causa de sua inabalável determinação de orar. Em vez de se deixar intimidar, Daniel continuou a oração sem temor. Quando foi desafiado por sua fé, ele se firmou na importância daquela comunicação com Deus. Você gostaria de viver de uma maneira que desafiaria a norma, simplesmente porque sua relação com Deus é mais preciosa que qualquer outra coisa? E você sabe o que acontece em seguida? Deus não apenas protege Daniel, mas ele mostra a toda a Babilônia o poder de um homem de oração. Quando Daniel saiu ileso da cova, o rei Dário reconheceu a soberania do Deus de Daniel. Isso nos ensina que a nossa fidelidade em buscar a Deus em oração não apenas nos transforma, mas também pode ser uma declaração poderosa para aqueles ao nosso redor. Este é um tema recorrente, e na transformação que a oração proporciona não é apenas para nós, é para o testemunho do poder de Deus no mundo. Em nossa vida cotidiana, quantas vezes deixamos de ser um testemunho de Deus por negligenciarmos a oração? Quando oramos, abrimos as portas para que a obra de Deus aconteça não apenas nas nossas vidas, mas também na vida de outros. Agora, a próxima história que nos leva a refletir é a história do paralítico em Mateus 9:1-8. Quando seus amigos o levaram até Jesus, a fé deles foi um catalisador crucial para a transformação que ele experienciou. Aqui, vemos mais uma vez como a oração e a intercessão podem desempenhar um papel vital em levar as pessoas até Cristo. Através da oração, estamos permitindo que outros sejam conectados à força e transformação de Deus. Enquanto você pensa sobre isso, pergunte-se: quem está ao seu redor que precisa de suas orações? De que maneira você pode interceder e agir como um porta-voz de esperança e fé para aqueles que estão perdidos ou enfrentando dificuldades? Nossa prática de oração não deve ser vista apenas como uma atividade pessoal, mas como um investimento espiritual no bem-estar dos outros. Deixe isso marinar em sua mente à medida que avançamos. O poder da oração vai além do que podemos imaginar, e quando nos unimos em fé, podemos surpreender o mundo com a demonstração do amor e do poder de Deus. Agora, vamos explorar outra narrativa intrigante, que é a história de Jó. O sofrimento e a dor que Jó enfrentou são conhecidos por muitos, mas há um aspecto poderoso em sua história que frequentemente passa despercebido. Jó orou não apenas por si mesmo, mas por seus amigos, que estavam tragicamente confundidos sobre a realidade do sofrimento. No final de sua história, em Jó 42:10, lemos que o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele orou pelos seus amigos. Isso nos mostra que a oração tem o poder de trazer cura e restauração, não apenas em nossas vidas, mas também nas vidas daqueles com quem nos preocupamos. O que isso significa para você, como crente? Você está disposto a orar não apenas por suas próprias necessidades, mas também para a restauração e a esperança dos que estão ao seu redor? Neste ponto da jornada, percebemos que a oração é uma ferramenta poderosa de transformação divina. Ela nos transforma primeiro, preparando-nos para as batalhas e desafios da vida. E, em seguida, nos permite ser instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Estamos apenas começando a tocar as superfícies das maravilhas e dos mistérios do poder da oração. 15 histórias até agora, e cada uma delas nos revela que a oração é mais do que pedir, é um estilo de vida que nos coloca em constante diálogo com Deus, que nos ama e deseja se relacionar conosco profundamente. Como será a sua vida quando você se comprometer a entrar nesse diálogo contínuo, buscando a transformação não apenas em sua vida, mas também na vida daqueles ao seu redor? Na próxima parte, continuaremos a explorar mais histórias que ilustram o poder da oração.
Não perca essa oportunidade de descobrir como você pode, através da oração, não apenas mudar a si mesmo, mas também transformar a sua vida e a vida dos outros de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Até lá, lembre-se, a oração é uma chave que abre portas para o sobrenatural, e Deus está sempre pronto para responder. À medida que continuamos nossa exploração sobre o poder transformador da oração, é essencial observar como a oração pode levar não apenas nossas preocupações pessoais, mas transcender ao coletivo, unindo indivíduos em uma causa comum diante de desafios e adversidades. A história de Salomão é uma ilustração perfeita desse princípio. No momento em que ele assume o trono, em 1 Reis 3, vemos um exato reflexo da importância da oração na liderança e nos propósitos de Deus. Salomão, ao ser confrontado com a responsabilidade de governar um povo tão grande, não pede riquezas nem longos dias. O que ele suplicou foi sabedoria. Em seu sonho, Deus apareceu e lhe fez uma pergunta intrigante: "O que você quer que eu lhe dê?" Salomão respondeu: "Dá-me, pois, sabedoria." Essa oração não apenas o transformou em um governante sábio, mas impactou diretamente o povo de Israel. Sua busca por sabedoria resultou em decisões justas e na construção do templo, um lugar de adoração, onde o povo poderia se unir em oração. O que podemos aprender com Salomão é que pedir sabedoria em oração pode não apenas aprofundar nossa relação com Deus, mas também equipar-nos para servirmos aos outros de maneira eficaz. Você já se questionou quais áreas da sua vida necessitam de mais sabedoria divina? Com o exemplo de Salomão em mente, refletimos sobre como a oração nos transforma internamente. Por meio da oração, podemos buscar discernimento nas decisões cotidianas, nas relações e em momentos de crise. A sabedoria que retratamos aqui não é meramente inteligência humana, é uma compreensão vinda de Deus que nos permite ser luz em um mundo escuro. Quando nos voltamos em oração, abrimos espaço para que Deus trabalhe, moldando-nos e moldando as circunstâncias à nossa volta. Agora, vamos nos voltar para o Novo Testamento mais uma vez, onde a oração de Jesus é um poderoso modelo a ser seguido. Em Lucas 5h16, lemos que Jesus frequentemente se afastava para orar. Ele não apenas orou em momentos de grande necessidade, mas fazia disso parte de sua rotina. Isso nos leva a outra reflexão: a oração deve ser um aspecto contínuo em nossas vidas, não apenas um refúgio em dificuldades. Se o Filho de Deus sentia a necessidade de se conectar ao Pai através da oração, o que isso diz sobre a nossa própria necessidade? A oração de Jesus no Getsemane é particularmente impressionante, registrada em Mateus 26:36 e 46. Neste momento de intensa dor e ansiedade, ele se retira para orar. Mesmo sabendo das consequências que viriam, ele clama a Deus em busca de força e coragem para enfrentar o que estava por vir. Este é um momento crucial em que percebemos que a oração não remove os desafios, mas nos dá a força necessária para enfrentá-los. Como você lida com os momentos de angústia? Você busca consolo e fortaleza em oração, entendendo que pode tirar força do diálogo com Deus? A história de Jesus, tanto em sua vida quanto em sua oração, nos ensina a buscar um relacionamento profundo e íntimo com o Pai. Quando nos acercamos de Deus, permitimos que Ele molde nossos corações e nossos desejos de acordo com a sua vontade. Por isso, é vital que a oração seja um diálogo, onde não apenas falamos, mas também ouvimos. Você está prestando atenção à voz de Deus em meio ao seu clamor? Agora, movendo-nos mais adiante, vamos falar sobre as cartas de Paulo, que exemplificam o espírito de oração que nos inspira até hoje. Em Filipenses 4:6 e 7, Paulo nos instrui a não nos preocuparmos com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentar nossas petições a Deus. O que isso implica? Que a oração deve se infiltrar tão profundamente em nossas vidas que, em vez de sermos consumidos pela ansiedade, encontramos paz que transcende todo o entendimento. A oração de Paulo não era apenas sobre suas necessidades pessoais, mas também sobre a união e o fortalecimento da igreja. Ao orar pelos outros, Paulo exemplificou como a intercessão é uma expressão profunda de amor e cuidado. A maneira como nos colocamos em oração por nossos irmãos e irmãs, em última análise, um reflexo do amor de Cristo em nós. Podemos nos perguntar em quem está nas nossas orações? Nossos líderes? Nossos amigos?
Nossa família? A intercessão é uma maneira poderosa de levar o amor de Cristo em ação. Chegamos a mais um registro intrigante da história bíblica, que é a parábola do juiz iníquo em Lucas 18, 1-8. Nela, Jesus conta sobre uma viúva que persistentemente busca justiça. O juiz, que não tem temor a Deus ou respeito pelos homens, acaba cedendo à sua insistência. A lição é clara, e devemos ser perseverantes na oração. Essa história nos mostra que não estamos sozinhos em nossa busca e que a perseverança em oração gera resultados. Você é uma pessoa de oração persistente? O que você pode aprender com essa história sobre a importância de não desistir em seus clamores a Deus? À medida que encerramos esta rica exploração do poder da oração, é importante lembrar que cada um desses personagens bíblicos e suas histórias são um chamado à ação. Temos exemplos claros de que a oração é um agente transformador em nossas vidas e na vida de quem nos cerca. Ana, Pedro, Ezequias, Daniel, Salomão, Jesus e Paulo nos deixam lições profundas sobre a relação com Deus através da oração. A oração é uma ferramenta poderosa que pode quebrar cadeias, mover montanhas e restaurar corações. Temos em mãos uma chave que abre portas para o sobrenatural e que comunica nossas dores, medos, pedidos e louvores ao nosso Criador. Agora, a pergunta final que fica é: qual será a sua resposta a tudo isso? Como você pretende aplicar esses ensinamentos nas suas práticas diárias? A história nos ensina que a presença de Deus por meio da oração pode causar uma transformação monumental em nossas vidas. Não permita que este conhecimento fique apenas na teoria, transforme-o em ação. Crie o hábito da oração persistente. Busque sabedoria e força em Deus diariamente. E assim, que a sua jornada de oração comece ou se renove a partir de hoje. Sinta-se livre para ir mais fundo nas promessas de Deus e abrace o poder da oração, que é um presente à disposição de todos nós. Que possamos nos unir em oração, nos levantando em nome da fé e do amor para impactar nossa geração e além, transformando não apenas as nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Afinal, como nos diz Tiago, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos juntos aproveitar essa verdade e ver o que Deus pode fazer quando nos voltamos a Ele com nossos corações abertos e orações sinceras.